Show da manhã, na Jovem Pan. Olá, Marcos Vinícius. Olá, Siri, bom dia, Regina Bittar, bom dia, audiência ultraplanetária dos ativistas da felicidade. Começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista Show da Manhã. E hoje, 21 de junho, sexta-feira, Friday, viernes em espanhol. Então, super sexta, Show da Manhã com vocês, trazendo um bate-papo dos ativistas da felicidade, porque a vida é um show e viver é uma arte. E hoje, além de descobrir o espetáculo da arte de viver, porque a vida tem que ser vivida, nós temos também a desaparecida bruxinha, que vai trazer a numerologia pitagórica que rege tudo que é vivo nesse planeta. Números são, na verdade, uma forma do universo expressar toda a sua conexão com o ser humano e com tudo que é vivo nesse planeta. Então, Ana Flávia, Karina Xoxin Duarte e Rosenval Ferreira, hoje refletindo sobre a arte de viver, tudo isso aqui no Show da Manhã dessa super sexta, que tem prêmios para você. É só você participar, hashtag Show da Manhã JP, e tem Clube do Vinho Show da Manhã, oferecimento Porto Cabe, e Clube do Vinho Show da Manhã, oferecimento Casa Ouro do meu querido Nelsinho e da Del Maipo. Então vamos lá dar bom dia para essa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, já que hoje é dia de meditar. Hoje é o Dia Internacional do Yoga. Uns falam da yoga, mas é no masculino, é yoga. Então, meditação, elevação da frequência, respiração e entre dentro de você. Tudo está dentro de você. Vamos dar bom dia para essa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência. A Jovem Pan líder em audiência. E eu sempre começo pela minha queridíssima região Centro-Sul, a região maravilhosa das águas termais. É uma planície vulcânica, tem turismo de aventura, mas tem também muitos negócios, tem o agro, tem serviços, tem inovação em tecnologia, educação com a Faculdade Integra e terra dos ativistas da felicidade. É por isso que eu dou bom dia a Alessandra, Sérgio e Mayra. Dando bom dia, eu dou bom dia para essa região maravilhosa, que é a região Centro-Sul. Mais de 65 municípios conectadíssimos com a conexão que cura. Jovem Pan Centro-Sul 105.7. 4 anos conectada com essa região maravilhosa que faz com que Goiás seja o Brasil que dá certo. E os pilares das águas termais que encantam o mundo estão em Rio Quente e Caldas Novas. Então, muito bom dia a todos. Bom dia a todos os ativistas, bom dia a todos que buscam celebrar uma vida melhor a cada dia e principalmente depois do programa de quarta-feira, aqueles que buscam um novo estilo de vida, um estilo de vida saudável, com uma alimentação balanceada, porque em qualquer idade você tem que ter vitalidade. Virando a página, vamos para a região metropolitana de Goiânia. Jovem Pan Goiânia 106.7, a conexão que eleva a frequência, 20 anos conectadíssima com todos vocês. Então, muito bom dia a todos que estão conectados no YouTube, no Twitter, no Facebook e que nos assiste também mais tarde no Spotify. Então, muito bom dia a todos os ativistas, começando agora mais uma edição da sua primeiríssima rádio revista, com esse clima de inverno, que é um inverno assim meio mentiroso na nossa região. Amanhece frio, anoitece um pouquinho de frio, mas durante o dia faz muito calor. Mas o grande problema são as doenças respiratórias. Então hoje é Dia Nacional do Combate à Asma. Então preste atenção, tome muita água e procure ter aí uma água para criar uma proteção nos seus ambientes, né? Então vamos lá dar bom dia para nossas duas ativistas. Mais tarde chega o Rosenval e eu vou começar com ela, minha bruxinha predileta, Ana Flávia, a numerologia da felicidade, ausente, mas hoje presente. Muito bom dia. Muito bom dia, que prazer estar aqui com vocês.
Bom dia, audiência. Vamos falar sobre energia, sobre autoconhecimento, tudo aquilo que agrega, né? Que soma para as nossas vidas. E hoje, para quem não sabe, não acompanha, é dia 21. O número 21 ele é mágico no tarô e na numerologia, porque 21 é o número do mundo no tarô e é o número 3 da Santíssima Trindade na numerologia pitagórica. Daqui a pouquinho você vai saber e entender o que quer dizer isso. Mas antes vamos dar bom dia para nossa praticante de Vedanta, meditadora profissional e Xoxim, sempre Alberto ao Novo, Karina Duarte. Muito bom dia. Bom dia a todos aqui no Estúdio Marelli, um ambiente que motiva. Bom dia, audiência qualificadíssima da Jovem Pan, nessa sexta super. Realmente é muito importante, Ana Flávia, a gente falar de autoconhecimento. E eu fiz um stories hoje falando da sobrecarga, que apesar da questão dos nossos afazeres, né, das pressões do dia a dia, muitas vezes somos nós mesmos que colocamos essa sobrecarga. Quando a gente não fala o que precisa ser dito, quando a gente pega o peso que não é nosso e continua carregando, quando a gente coloca atividades demais achando que a gente tem superpoderes, mas a gente não tem. Então é muito importante a gente simplificar. É muito importante a gente parar para refletir e que o programa de hoje seja esse momento que a gente vai parar para refletir, para trazer o quê? Leveza na nossa vida, porque essa é a nossa responsabilidade. Uau. Bom dia. É muito interessante, porque, para não dizer provocante, porque a gente está convivendo no momento atual da humanidade que quem tem um pouco mais de conhecimento ou está buscando esclarecimentos, tem algumas palavrinhas que nunca pertenceu ao dicionário da humanidade. Então tudo está dentro. Tentaram afirmar isso, Jesus tentou afirmar isso e ninguém nunca entendeu. Leveza. Os mais antigos sempre trabalharam com o conceito da dureza, do pesado, né? O trabalho pesado. Isso era um orgulho falar que trabalhava pesado, seja no campo, seja no comércio, seja nas cidades. E nós estamos vivendo um momento da humanidade que eu tenho pesquisado muito, porque isso me inquieta bastante e me gera muito conflitos, porque o que é de verdade viver? Porque a gente está num modelo onde viver sempre tem uma referência já pré-determinada do que é sucesso, do que é riqueza, do que é estilo de vida, e muitas vezes isso é uma contaminação de todo o processo humano ou uma desfiguração da humanidade. Então, ou seja, que compromisso a gente tem hoje de verdade com a vida? Porque todos os compromissos estão ligados a um tipo de remuneração, um tipo de benefício ou um tipo de prazer, e não uma contemplação e um agradecimento humano por estar aqui nesse planeta maravilhoso e por celebrar uma jornada que ela é praticamente milagrosa. E quando a gente percebe próximos que deixam se entregar por essas, vamos dizer assim, distrações mundanas, você percebe que isso é um chamado para você refletir sobre a sua vida. Quantas pessoas às vezes não se perdem na dependência química em função de vamos dizer assim, uma decepção amorosa, ou lutou para conquistar tudo aquilo que queria e chegou lá no topo e viu que aquilo não era o que preenchia a sua vida e continuou tendo um vazio muito maior. E muitas vezes, já que o exercício foi grande de subir a montanha, de estar no alto, e chegar lá e falar, mas é só isso aqui, eu sacrifiquei minha vida toda para isso. E muitas vezes entra dentro de uma perturbação que gera um tipo de depressão, um tipo de dependência, de ansiedade e principalmente um desânimo com essa dádiva maravilhosa que é cósmica, chamada vida. Então, percepção e realidade nesse primeiro bloco. O que é de verdade viver, então, já que muitas pessoas que conseguem aquilo que programaram para eles, de ser um profissional de referência com milhões na conta, mas tem um vazio imenso. E o Marcelo Gleiser tem um vídeo no YouTube que é maravilhoso. Ninguém se propõe a falar, hoje eu quero falar do nada. O que é falar do nada? Eu quero falar do vazio.
Mas qual vazio? Que é o estado meditativo que contempla quem é você de verdade. Você só alcança ele quando você se esvazia. Então, percepção e realidade, eu começo com a minha Vedanta predileta, Karina Xoxin Duarte. Vamos falar do nada. O que é isso? O que é verdadeiramente viver a vida? Inclusive é muito bom a gente falar para nossa audiência que nós estamos na caminhada, não somos seres de luz, que já chegamos lá, só que a gente estuda e procura praticar na vida cada vez mais isso. Eu estou falando de sobrecarga porque essa semana eu me sobrecarreguei e foi muito mais eu do que as coisas ao meu redor. Então é importante a gente saber isso, aprender e conseguir dividir com a nossa audiência. Então esse viver, segundo você falou, realmente está faltando muito apreciação da vida, a gente não está tendo nem tempo para isso. Agradecimento ao que tem, porque tem muito, e isso é prosperidade e abundância, e às vezes a gente está só focando no dinheiro, e não é que não tenha que focar nele, e está faltando muita conexão com nós mesmas, conexão com as outras pessoas e conexão com a vida. Só que a gente vive numa vida que não tem como eu não ter dinheiro. Então também não tem como eu falar, não, isso não me... não me pertence. Não vou olhar para isso porque eu sou maior. Não, precisamos ter realmente. A remuneração ela é importante, a vida também está cada vez mais cara. E os prazeres fazem parte de viver a vida. É muito bom também ter prazer e benefícios, só que isso não pode ser a razão da minha felicidade, porque são coisas mutáveis que passam, a gente não tem controle algum, e nós também mudamos. O que eu gosto hoje eu não gosto amanhã, o que eu quero hoje eu consigo, eu já quero uma outra coisa. Então isso é vazio. Então, se a gente conseguir unir um pouco de cada, né? Eu vou atrás desse dinheiro, desse prazer, desses benefícios, e um pouco muito mais dessa apreciação, dessa gratidão de conectar com as pessoas e com a vida, talvez a gente comece a entender um pouco mais o que seja viver. Muito bem, 2 minutos para você, minha querida bruxinha pitagórica, minha bruxinha predileta, Ana Flávia. O que é viver? O que é o vazio? O que é entender? Como é que é isso? 2 minutos. A vida é feita de ciclos, né? A cada momento nós traçamos ali algo que é importante, aquilo que importa naquele momento, para aquela fase. Então, quando a gente chega lá, de repente tudo aquilo que projetamos como o parâmetro de vida perfeito passa a ser imperfeito. E saber lidar com tudo isso é a vida, né? Nós sempre temos aí sonhos, objetivos, desejos, e a vida ela é movimento. E o sentir a vida, que para mim é o mais importante, o sentir te traz ali uma nova perspectiva sobre aquele novo momento, aquele novo cenário. Olha, eu cheguei aqui neste lugar, mas este lugar não me cabe mais. Então, para onde ir agora? Aí que entra a questão de olhar para dentro, de silenciar todas as vozes. É muito difícil fazer isso no olho do furacão, mas é de suma importância você sentir as suas emoções, sentir o todo, sentir o aprendizado daquele momento, daquela situação, para gerar ali uma nova condição, uma nova rotina, uma nova jornada. Muito bem, então vamos lá, vou chamar nosso primeiro anjo acelerador, porque educação é um trampolim para uma nova cultura cidadã, e quando você quer estar no lugar certo para acelerar seu processo de qualificação, graduação, você tem que ir para a Unifazan. É isso mesmo, Unifazan é um centro universitário com laboratórios tecnológicos, professores, doutores, mestres e cursos para você ser um profissional de sucesso e um ser humano completo nessa nova etapa da humanidade. Tudo o que você precisa para se transformar e ser líder no seu processo de buscar aquilo que realmente você quer ser, você encontra na Unifazan. É o lugar certo para continuar você na sua jornada. Então acesse www.fazan.edu.br, escolha o seu curso e faça uma qualificação humana e seja um profissional de sucesso. Unifazan, nota máxima no MEC.
Eu não sei se eu deixo para finalizar o programa, que eu vou fazer uma provocação aqui, porque o Cury hoje parece que ele amanheceu do meu lado. E eu vou dar uma notícia maravilhosa para quem realmente quer entender processos, quer buscar conhecimento, mas esclarecer pontos. Mas antes, então, eu vou, já que eu provoquei que hoje é o Dia Internacional do Yoga, e hoje também é dia 21, que no tarô é a carta do mundo, e na matemática pitagórica, que na verdade é uma ciência pitagórica, é o número 3 da Santíssima Trindade, que sempre está presente na humanidade desde a época de Tote, na mitologia egípcia. Então vamos esclarecer. Karina Xoxin Duarte, você que é uma, vamos dizer assim, ativista do yoga, ativista do Vedanta, do autoconhecimento, em 2 minutos, passe para a nossa audiência a importância do yoga e da meditação. Nossa, que responsa. Yoga significa união. Então é o ponto de você vai entender que você consegue essa congruência, né? Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, como você age. Então realmente é um grande desafio. Quando você pratica o yoga, que não são só as posições que você faz numa aula, mas é toda um estilo de vida onde você vai trabalhar a sua consciência, onde tudo que você for fazer, por trás tem uma consciência olhando aquilo ali que é quem você realmente é, que olha os seus pensamentos, as suas emoções, como você age, mas ela é neutra. E é a partir dela que a gente busca essa paz, esse amor que tanto se fala, porque é quando você se desconecta de tudo aquilo que a gente já conversou, que é o que muda toda hora. Pensamentos mudam o tempo todo, emoções mudam o tempo todo, mas quem você é ali, ó, da hora que você nasceu, quando você tinha 5 anos de idade, olhou no espelho, agora com a sua idade, quando você olha, esse é o seu verdadeiro eu, que nunca muda, que não tem idade e que está sempre ali com você. Então o yoga traz muito essa possibilidade de você estar mais consciente na vida, e a partir disso aí que a gente consegue fazer o que você falou. Eu consigo apreciar a vida, eu consigo agradecer e eu consigo estar mais conectado a tudo, a todos, mas principalmente comigo mesmo. Muito bem, então vamos lá, minha querida Ana Flávia. Número 21, que já que é 21 de junho, número 3, o tarô com 21 é o mundo, você pode superar tudo. E o 3 está pautado aí todas as energias que rege a humanidade. O que é isso para você? Conta para nossa audiência como você entende o 21 e o 3. O 21 é a minha vida, né? Eu nasci 21/7. Pensa, 21/7 de 80. O 21 dá 3, o 7 e o 80 dá 9. Então, essa soma aí me representa o meu destino, representa a minha formação de caráter na influência do 7. E agora, o 21 é o que me conduz na vida adulta, né? Então, o dia que nós nascemos, a energia do dia traz essa direção. E eu posso falar sobre este número, o 21, porque é a energia que me move para esse momento mais importante da jornada, que é o ciclo da vida adulta, dos 29 até 56 anos. A energia do 3 é o todo, corpo, mente, espírito, Pai, Filho, Espírito Santo. É uma energia de expansão de consciência, é uma energia que te traz o crescimento, te traz a sociabilidade como ferramenta, não só para fazer amizades, se conectar com pessoas, mas de ter ali um destaque profissional através dessa facilidade de estar interagindo com pessoas. É a energia da comunicação, e a vibração do 3 traz o poder da fala, né? Então é uma energia super poderosa para quem atua no jornalismo, no marketing, na publicidade, porque é comunicação, mente criativa e sociabilidade, todo esse combo. Mas a questão do belo, né? A energia que traz ali a busca pelo belo. Normalmente são pessoas que gostam de ambientes bonitos, pessoas bonitas, tudo ali voltado para a beleza. Eu amo o número 3, né? Amo toda essa influência. Muito legal, é por isso que eu vou trazer sempre aqui
uma provocação para nossa audiência, porque esse programa, o Show da Manhã, muitas vezes as pessoas... O que é o programa? Eu falei, é um programa para aqueles que são inconformados, para aqueles que são ousados, para aqueles que estão buscando algo diferente do que está aí, para quem quer compreender processos e refletir. E para quem não é dono da verdade, porque o mundo está sempre em mutação, as pessoas estão sempre em mutação, ou seja, tudo se transforma. Então esse é um programa para quem quer estar em movimento, para quem queira sentir uma energia da frequência que ela não é estagnada. Você pode fazer o que você quiser a qualquer momento da sua vida. Basta você ter coragem e querer. Inclusive cuidar da sua saúde, inclusive ser ativista da felicidade, inclusive parar e respirar. Porque a respiração é a base, o pilar da união do yoga. Sem a respiração você não une. Sem a respiração você não abre a porta. Sem a respiração você não escuta e sem a respiração você não vê. Vê o quê? Aquilo que está atrás do véu que sempre está escondendo para você a verdade como ela é. Então esse é o programa para quem busca saber que a vida é um show e viver é uma arte. Eu vou chamar o Anjo Acelerador, já que conteúdo é seu maior patrimônio. A Karina Chochin sabe disso, a minha querida numeróloga também sabe disso. E agora eu vi ali na legenda da nossa televisão aqui no Ambiente Motiva, que é o Estúdio Marelli, a Karina, todas as vezes que aparece, é conselheira de desenvolvimento. Esse termo é novo, né? E você é o quê? Numeróloga da felicidade, que foi batizada aqui no Show da Manhã como numeróloga da felicidade. Então eu vou trazer conteúdo, é seu maior patrimônio. Então você tem que conhecer a GASC e entrar para o mundo das plataformas. Você vai proporcionar com o seu conteúdo, seu conhecimento, experiências exclusivas para seus clientes e seguidores e monetizar exponencialmente em todos os canais. Acesse www.gasc.tv. Eu vou fazer uma provocação para trazer uma notícia maravilhosa que vai acontecer segunda-feira, das 10 ao meio-dia, que vocês estão convocadas, convidadas, intimadas, como vocês quiserem. Karina Chochin e minha querida Ana Flávia, que é um bate-papo com um cientista político que sabe e monitora a cabeça do eleitor brasileiro, e aceitou um desafio de trazer um resultado como é a cabeça do eleitor goianiense. Inclusive com temas que ninguém tem coragem de tocar, porque todo mundo gosta de fazer pesquisa de intenção de votos. Vai ter também. Mas dentro desse momento LGBTQIA+, que pensa o eleitor? O que pensa o eleitor sobre direita e esquerda? O que pensa o eleitor sobre o seu fundamentalismo religioso? Porque eu sou isso, eu só voto, será que em candidato que eu me identifico religiosamente? E o tema do aborto, será que é bem-vindo numa discussão política? Porque parece que todos estão desassociados. A sociedade tem uma agenda e os políticos não entenderam a agenda da sociedade e da humanidade ainda. Tem um machismo, um conservadorismo. Mas eu não vou falar mais nada, porque quem vai falar tudo isso vai ser o nosso cientista político na segunda-feira, 24, das 10 ao meio-dia, aqui no auditório do edifício New World, onde está a Jovem Pan, para um grupo seleto de 40 pessoas. Então, fica aí. Não é aberto ao público, mas se você for convidado, não perca. E olha como o Cury está muito conectado. É uma provocação para uma sexta-feira que vai abalar as estruturas. Então, segundo o Cury, nos bastidores da mente humana, os mesmos fenômenos que adoecem os casais, adoecem também os políticos. Parece estranho, mas há um paralelismo interessante entre os casais falidos e partidos políticos destrutivos. Porque muitos políticos começam a carreira muito bem intencionados, mas com o tempo começam a mergulhar na lama do egoísmo e egocentrismo, perdendo de vista seu ideal. Não sabem exaltar
planos e metas dos adversários, todos viram inimigos. E você só quer olhar o negativo. Não podem perder um processo que acha que a derrota não ensina. E quando ganham, não sabem cumprir aquilo que o fez ganhar. E, do mesmo modo, os casais começam a relação muitíssimo bem intencionados. Um quer fazer o outro feliz, contribuir, dar o melhor de si para o companheiro. Mas com o passar do tempo não exalta mais as características nobres dos parceiros, perde a paciência com facilidade, começa a competir sutilmente e espezinhar o outro, sem que percebam, eles formam pequenos partidos políticos dentro de casa. Olha que reflexão para a gente poder entender o processo que a gente vive hoje com toda essa polarização. Se você está do meu lado, você está comigo. Se não, você é o outro. E vamos combater o outro, não com ideias ou buscar um consenso, mas se tornem inimigos. E é o que a gente assiste nesse momento. Quantos casais viram inimigos por perderem essa essência daquilo que os uniu? Então fica a reflexão para o dia de hoje, nessa Super Sexta Show da Manhã. E lembrando que hoje também você participa da hashtag Show da Manhã JP, que tem Clube do Vinho Show da Manhã, oferecimento Portucave, Clube do Vinho Show da Manhã, oferecimento Casa Ouro. Percepção do primeiro bloco do programa, 30 segundos só para dizer uau ou não sei, sem dar muita volta. Vamos lá, Ana Flávia, 30 segundos para você. Uau, estamos super conectados, né? É sempre assim, uma sincronicidade de pensamentos, sentimentos, ideias, momentos de vida, e isso é fantástico. Karina Xoxin Duarte, percepção do primeiro bloco do programa. Como eu falei, é muito importante a gente parar para analisar e refletir. A gente sempre sai daqui com conversas significativas que conectam com a gente. Eu tenho certeza que a audiência também se conecta com tudo que a gente fala aqui, ou pelo menos um pouquinho na vida deles. Muito bem, eu vou trazer, hoje é dia de sexta-feira, então nós temos pérolas do Nelsinho para abastecer a sua adega e tem umas pérolas que são imperdíveis. Então eu vou trazer aqui, o que será que o Nelsinho trouxe hoje? Eu estou dificultando minha vida aqui, mas eu vou lá. 1, 2, 3 e já! Vinho francês Daudet Naudin, Borgonha, perfeito para você celebrar o final de semana, principalmente com os dias quentes, amanhã um pouco mais fresca e à noite um pouco mais fria. Então, para tarde, o Borgonha de 169 por 145, que é maravilhoso. Mas se você quer chegar naquele momento que começa a esfriar e você quer um Pinot Noir maravilhoso, também o Daudet Naudin, vinho francês, tem um Pinot Noir perfeito para esse momento, de 169 também por 145. Tudo isso só na Casa Ouro, ou você ligue 995529565, que a Casa Ouro entrega para você onde você estiver. Del Maipo e Casa Ouro, celebrando a vida com você. E para finalizar esse bloco, então, eu trago sempre a ADEME. A ADEME, você já sabe, a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, que garante o seu investimento no mercado imobiliário, que é referência hoje no Brasil. Os empreendedores goianos são melhor que os empreendedores dos outros estados, pode ter certeza nisso. Mas a ADEME está aí para poder te ajudar, porque a ADEME qualifica, a ADEME compliance, a ADEME garante o seu investimento, que é um mercado que gera muito emprego e participa ativamente do PIB. Vai investir para morar, trabalhar ou para rentabilizar, quer dizer, monetizar? Procure investir num empreendimento que tem a marca ADEME, Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Vamos para um pam e a gente já volta com Super Sexta Show da Manhã. Show da manhã é na Pan. Show da manhã é na Pan. Show da manhã é na Pan. Na Jovem Pan. Show da manhã. Show da Manhã, Jovem Pan, a primeiríssima rádio revista, hoje Super Sexta Show da Manhã. Lembrando que toda Super Sexta tem prêmios para você, hashtag Show da Manhã JP, Clube do Vinho Show da Manhã, oferecimento Portucave, Clube do Vinho Show da Manhã, oferecimento Casa Ouro. Lembrando, para quem está disponível, querendo celebrar uma boa música, um friozinho maravilhoso, um cenário espetacular,
e um vinho especial, está acontecendo em Pirenópolis, o Wine Jazz Piri. É isso mesmo. Vários produtores, vários enólogos e vinhos com muita música num ambiente que só Pirenópolis oferece. Inclusive quem está nesse momento desde ontem é a nossa querida moça do vinho, Tatiana Tomain, por isso ela não está aqui nessa Super Sexta Show da Manhã. Antes da gente refletir no segundo bloco sobre esse maravilhoso patrimônio que nós temos, que é a vida, a arte de viver, viver é uma arte, eu vou dar bom dia para o meu ativista que acaba de chegar aqui nos estúdios Marelli, o ambiente motiva da Jovem Pan do Show da Manhã. Rosenval Ferreira, muito bom dia. Muito bom dia a essas maravilhosas colegas de programa e a você, o pessoal de apoio. O Marcos Vinícius, você que gosta de divulgar coisas boas sobre o Goiânia e tem coisas maravilhosas acontecendo, eu quero registrar aqui que eu esqueci o nome do lugar agora, mas nós estamos já fazendo coisas muito interessantes que são necessárias. Por exemplo, nós temos aí um clube de jazz e blues cujos shows começam às 6 da tarde e terminam às 9 horas da noite, 9h40 no máximo. E isso traz pra gente a possibilidade de você poder curtir a família depois, ou não ficar longas horas na noite, para quem gosta desse tipo de estilo, que dá muito bem para essa espécie de happy hour, que é muito gostoso. Isso era muito difícil de encontrar e agora nós já temos essas opções. Você pega para mim lá depois que eu digo o lugar aqui, que eu me esqueci, é aqui no perto do zoológico, eu vou falar o lugar aqui, mas eu recomendo porque vão tocar hoje, um pianista que vai tocar Raul Seixas, Rita Lee, Barão Vermelho, tudo no piano, com a base de piano. Olha que coisa linda, não é? Muito bem, o bom dia mais longo, mas Desculpa. trazendo uma informação de onde eu não sei, mas eu vou lembrar e que depois tudo bem, no terceiro bloco eu te dou a oportunidade, depois do intervalo você pega e traz a informação. Então, como eu sei, eu vou trazer aqui hoje também para quem celebra a boa música, o jazz, o Promenade, onde tem o Sax and More Café, traz um show maravilhoso que é Luiz Gonzaga in Jazz, ou seja, um grande ícone brasileiro no ritmo de jazz. Essa sexta-feira sempre começa a partir das 19 horas e o Paulo Renato, que é o anfitrião, sempre espera com toda a sua elegância, com toda seu atendimento e sua gentileza. Então você não pode perder Luiz Gonzaga em Jazz no Sax and More Coffee. Só que no Promenade é um lugar maravilhoso, que é onde estão desenvolvendo um empreendimento imobiliário e recebem convidados, e você está mais do que convidado. Participe, celebre e festeje a música brasileira ao ritmo de jazz. Vamos lá, nós, primeiro bloco, trouxemos aí uma percepção do programa que é uau, né, da minha querida numeróloga, já que nós trouxemos alguns elementos para você se conectar com o programa de hoje. E eu provoquei toda a nossa audiência, Karina trouxe um pouco do que é a celebração dessa energia que nós temos dentro, que é a vitalidade do ser humano, quando descobre na meditação que tudo está dentro e que você busca a união, mas mesmo que você tem toda a turbulência do mundo de fora. Não é porque você tem uma turbulência do mundo de fora que você vai deixar de celebrar a sua vida interior. E não é porque você se refugia no seu interior que você vai ter que fugir do mundo da turbulência. Não, é para você ter discernimento, poder encarar melhor, poder compreender a sua missão e a sua jornada sem se estressar, sem angustiar, porque a vida é assim, é como ela é. Então não tem ninguém lá de cima olhando especialmente para você. Você não tem essa bolinha mágica de que não, ele presta atenção em mim porque todas as vezes eu mando uma luzinha para ele, ele está tão lá focado em mim que ele atende. Não, é um universo que é semelhança a todo o pensamento do Criador, e o pensamento do Criador está dentro de você, que você é uma centelha ou uma estrela ou uma semente dele nesse processo da humanidade. Então, dizendo isso, Rosenval,
A vida é um show, viver é uma arte, só que tudo está dentro da gente. E a gente está buscando uma distração muito grande fora. Inclusive, o mantra do Cury hoje trouxe uma coisa que é uma realidade trágica, que o mundo dos políticos é muito semelhante ao mundo dos casais. Porque todo político começa muito bem intencionado sua carreira, depois se aprofunda no egoísmo, se aprofunda no egocentrismo, se aprofunda e esquece de todos os seus compromissos. Os casais, quando começam, têm uma boa intenção também de um fazer o outro feliz, um agradar o outro, e depois viram um verdadeiro partido político dentro de casa, cada um tentando convencer o outro daquilo que não é. Percepção e realidade. Marcos, isso, 2 minutos. Essa conotação é boa, mas tem um agravante no mundo político, porque os casais que como os outros, se destroem ou não deixam de cuidar um dos outros, ele acaba tendo uma influência naquele núcleo familiar e, evidentemente, um desdobramento por ondas na própria sociedade em si. Mas os políticos, quando entram nesse tipo de cotação, de não ter nenhuma empatia com o que estão fazendo, eles são capazes das tricas e futricas dele, aquele negócio que ele prometeu e não cumpriu, numa penada prejudicar milhões de pessoas. É aí que a gente vê que é preciso ter aquela consciência moral, aquela consciência ética de que um ato de um grupo político, um grupeiro político, ele destrói uma cidade, ele destrói um estado, ele destrói uma nação. Então, aí que a gente fica preocupado em chamá-los à razão, dizer, olha, por favor, nosso casamento com vocês foi esse. E alguns não conseguem divorciar deles porque eles estão aí, se perpetua nesse tipo de relação tóxica com a sociedade. Lamentável, né? Muito bem, eu vou pegar a sua fala e vou fazer uma provocação com a Karina e com a Ana Flávia. Porque o Gandhi, que todos adoram, que todos seguem, já dizia uma frase célebre: seja você a mudança, se você quer mudar o mundo. E primeiro você mude você, depois mude quem está ao seu lado, sua família, até chegar aonde você quer. Na meditação de hoje, o eu sou, que é essa força divina que está dentro de cada um, manda um recadinho que é: quando você lê, quando você aprofunda, assimile e acredite que tudo é possível, principalmente quando você busca uma referência de um mantra. E aí eu vou num outro paralelo, porque dentro do Vedanta, do Yoga, hoje é Dia Internacional do Yoga, muitas vezes, se você consegue se encontrar, você vai fazer o próximo que está a você se encontrar também. E ao mesmo tempo o seu núcleo se encontra. E isso você pode fazer uma transformação do ambiente onde você vive, seja a sua cidade, seu estado ou país. Contrariando um pouco, porque a mesma potencialidade que um político tem no seu comportamento, tem um ser humano dentro do seu núcleo. Ou ele se perde, ou ele constrói. Karina Xoxin Duarte, 2 minutos, percepção e realidade. Você falou muita coisa, eu não entendi o ponto que você quer chegar. Porque a arte de viver, a vida é um show, viver é uma arte. Nós não somos seres solitários. Mas muitas vezes a gente não dá conta de influenciar no nosso núcleo. E a gente fica esperando que pessoas de fora influenciem num todo. E é uma imagem e semelhança entre um político e um comportamento que você tem dentro de você. Então, como é que é essa percepção a vida é um show e viver é uma arte, que a gente cobra muito dos externos e muitas vezes a gente não assume o compromisso com o nosso núcleo interno? Ok, agora ficou claro. Como você gosta de clareza, eu gosto tive que de ser clareza. Tem um princípio que eu aprendi e que eu estou levando muito para a vida, porque às vezes a gente se engana e tenta. Nós não salvamos ninguém que não queira assumir responsabilidade. E muitas vezes a gente não está permitindo que as pessoas sejam o que elas são, sofram o que elas precisam sofrer, e a gente quer interferir ali e ajudar. Então, assim, talvez a sociedade está procurando um salvador que não existe, que ela não é para ela ser salva, é porque, na verdade, cada um assuma a responsabilidade, inclusive esse político que a gente está elegendo, e para que juntos a gente possa se salvar. Então, dentro do núcleo que você está falando, eu preciso, como o Gandhi disse, ser a mudança primeiro, e a partir dessa mudança que eu possa inspirar
e que as pessoas possam se modelar no meu exemplo, porque eu decidi, como ser adulto e não vítima, assumir responsabilidade sobre o que não está certo na minha vida, e a partir disso eu vou agir. E aí as outras pessoas, eu posso apoiá-las, mas eu não vou salvar ninguém que não assume responsabilidade por sua própria vida. Minha querida numeróloga da felicidade, percepção, 2 minutos para você. A mudança, ela deve ocorrer em conjunto com a transformação. Só mudar e não transformar não resolve. Então, por exemplo, se eu mudo por dentro, automaticamente eu transformo situações que ocorrem ao meu redor. Seja ali um relacionamento afetivo, né, que não está alinhado, pautado com aquilo que alimenta as minhas expectativas, seja na comunidade, que é o nosso ambiente político, seja na minha atuação profissional, carreira. Então, tudo aquilo que eu desejo gerar transformações, primeiro eu mudo aqui dentro de mim. Mudo o meu pensamento, o meu sentimento, e como o universo é energia, essa vibração vai gerar as mudanças ao meu redor. Muito bem, maravilhoso. Eu vou fazer uma provocação, mas antes eu vou trazer o nosso anjo acelerador que cuida daquilo que a gente falou durante a semana hoje. Inclusive nós tivemos um programa muito interessante na quarta-feira, que nós repetimos os melhores momentos dele ontem, com 3 especialistas na área de estilo de vida saudável, alimentação e combate à dor, mas preparando você para uma longevidade através de você cuidar dos seus músculos, cuidar da sua vitalidade, que é a sua vida. Em qualquer idade, você tem que ter vitalidade. E, logicamente, a medicina da felicidade está aí. É uma grande inovação e olha que tem muita coisa de felicidade. Inclusive, vai ter um evento em Goiânia na próxima semana, onde vai ter um palestrante sobre a felicidade. E ele vai estar no programa Show da Manhã, antes da palestra, porque a felicidade hoje é a pauta da humanidade. Mas a felicidade sem saúde não é nada, por isso saúde é o seu maior patrimônio, então você tem que fazer suas prevenções, seus exames, e falando em exame, só tem um endereço, Laboratório Núcleo, porque tem equipamentos de última geração para te dar um exame confiável para você e para o seu médico, com muita agilidade e qualidade. E agora também tem uma grande novidade, que é o Centro Médico Núcleo, que você pode ter consultas preventivas, consultas com especialistas, por um preço muito acessível, que às vezes você não está tendo condição de pagar os seus planos. Então você procura o Centro Médico Núcleo, que você vai ser atendido por profissionais especializados e vai sair já com seus exames laboratoriais. Tudo isso para cuidar da sua saúde, que é seu maior patrimônio. Laboratório Núcleo e Centro Médico Núcleo, cuidando da sua saúde, da sua família, da sua vida e de todos os goianos. A gente está vivendo um momento que cada dia que a gente percebe que os grandes pensadores contemporâneos, que aproveitaram os pensadores clássicos para compreender a humanidade, a gente tem algumas surpresas, que tudo isso estava previsivelmente já estudado antecipadamente. Tem um pensador alemão, que é o Marcuse, que na década de 60 influenciou todo o movimento chamado hippie, o revolucionário, rebelde da juventude em 66, quando começou uma nova onda através da cultura, uma revolução cultural. E naquele momento ele já antecipava que nos anos 80, 90, 2000 iria ter uma grande revolução tecnológica que iria distorcer processos de conceitos da humanidade. E é uma coisa muito interessante, porque o que as pessoas chamaram logo após a pandemia, ou logo após essa polarização global entre eu e os outros, criou-se a figura do outro como um elemento destrutivo e não como um elemento semelhante. Tudo isso foi desenhado politicamente. E a política perdeu o sentido verdadeiro de ser um ordenador social e passou a ser um elemento de mercado,
competindo inclusive com o sistema financeiro, aliado ou não aliado. E não honrando a ancestralidade, não honrando o que estava para trás, querendo distorcer tudo. E isso gerou um conflito muito grande com a humanidade. E a comunicação teve um papel muito triste, porque ela passou a não filtrar processos. E aí nós vivemos hoje num mundo de imagens e de memes, e não de conteúdo. Vivemos num mundo onde nós somos escravo e amo ao mesmo tempo. Então, todos nós aqui somos escravos sem amo ou somos amos sem escravos. Porque para a gente poder ter conceito de empreendedorismo, de sucesso, de busca, nós estamos sobrecarregando o nosso tempo, o nosso organismo e o nosso eu. E distorcendo o que é de verdade a vida, que é o que nós falamos no primeiro bloco. O que é viver de verdade? É correr atrás de uma profissão e ter sucesso? É correr atrás de uma riqueza e ser um cara de fortuna, mas com todos os vazios que a gente está vendo na sociedade? É buscar desesperadamente um amor ou uma alma gêmea, mas não consegue se relacionar? Ou tem que ser do meu jeito, porque senão você é do time do outro? Então, isso é uma polêmica que muitas vezes está trazendo alguns conceitos que é muito legal, porque a indiferença dessa história acabou com a sedução. O outro virou inimigo e nós somos sujeitos sem o outro, porque já que o outro é inimigo. Então, como é que a gente vive ou a gente estabelece que a vida é um show e viver é uma arte dentro desse ambiente? Então, é uma provocação, porque antes a nossa intimidade era tão mágica que a gente não revelava. Hoje, se você não revela a sua intimidade, você não existe. Então, todo mundo tem aí uma necessidade de dar visibilidade àquilo que está fazendo. Até para dormir as pessoas estão postando. Para comer, então, posta o prato antes de comer. Vai num restaurante, posta o ambiente antes de saber se aquilo tem alguma qualidade. E hoje o que mais tem são os entretenimentos para adulto, que as pessoas começaram a faturar uma grana mostrando seus corpos, em situações que é uma exposição de visibilidade. É isso mesmo que nós queremos como o auge do Homo sapiens? Percepção e realidade. Eu começo com você, minha querida Ana Flávia. 1 minuto e meio para você. Eu acho isso tudo tão louco, né? E a gente sabe que a cada geração existe ali um movimento, enfim, muita exposição, que gera muito vazio. E, ao mesmo tempo, existe ali um movimento contrário a tudo isso, que é essa busca pelo autoconhecimento. Existem, sim, muitas pessoas que estão conscientes que precisam desenvolver a sua espiritualidade, desenvolver o seu lado intelectual em conjunto com essa espiritualidade para se sobressair a tudo isso que tem coordenado o nosso mundo. E eu vou nessa onda. Eu aposto no desenvolvimento intelectual, no desenvolvimento espiritual. Se eu desejo ser alguém, se eu desejo ganhar visibilidade, eu escolho ganhar visibilidade compartilhando algo que venha agregar, somar, transbordar na vida do outro. Muito bem, Rosenval Ferreira, 1 minuto e meio para você. É interessante que tinha um movimento hippie cujo slogan era paz e amor. Fazia senso, paz e amor. E quando surgiu ali, se não me engano, foi em Cincinnati, um movimento chamado grunge americano, um cientista daquela época disse: pode destruir o mundo, porque o desprezo pelas instituições, pelas coisas tradicionais que precisavam ser preservadas. E hoje eu imagino que o diabo esteja muito preocupado, porque nós vendemos tanta alma que parece que não tem alma para comprar. Nós estamos sem alma. Nós precisamos lembrar que precisamos de alma. Eu estou na essência do que é a alma. Né? Porque se nós perdemos a alma ou já vendemos ela para alguma coisa, como se diz aí, essas big techs, elas compraram a alma da humanidade. E a humanidade sem alma, ela tem a tendência a perecer. Então acho que precisa recuperar a alma humana.
Até para poder vender pro diabo. Porque senão é uma brincadeira que faz senso. Estamos vivendo um mundo sem alma. Vamos encontrar nossa alma, vamos ter um objetivo que seja plausível para que esse mundo seja melhor e fazer essa corrente do bem, porque ela é possível. Eu creio que ela é possível e está sendo feita também por gente que está tendo consciência de que isso é necessário, né? Vamos lá, Karina Xoxim Duarte, percepção, já que a alma está sendo vendida, a Ana Flávia trouxe, e o que você pensa sobre o tema? Eu vou pegar uma frase sua, você falou que o outro virou o inimigo. Só que o outro é um reflexo meu. Então, tá faltando muito falta de autoconhecimento para a gente entender, por exemplo, as emoções. Eu estava fazendo treinamento nas empresas falando das emoções. A emoção é responsabilidade sua. Porque eu posso contar uma piada para uma pessoa e ela achar engraçada e a outra pessoa pode se ofender. É a mesma piada. O que gerou a emoção diferente foi a experiência de vida daquela pessoa, como ela interpreta o filtro dela da vida. Então, muitas vezes a gente está culpando o outro, apontando para o outro, quando, na verdade, é uma questão nossa, que a gente não se conhece e não se responsabiliza e não tem relações construtivas. Muitas vezes eu estou na empresa e a pessoa me reclama, eu não suporto aquela pessoa, e só olha os defeitos dela. E eu falo assim, mas peraí, você precisa dessa pessoa para conseguir o resultado que você quer? Sim, sem ela eu não consigo. Eu falei, nossa, isso já é um motivo suficiente para você gostar muito dessa pessoa e talvez procurar achar pontos positivos nela para que você mude essa emoção sua e você possa reinterpretar a situação e quem sabe juntos vocês consigam trabalhar em prol de um objetivo comum. Então, assim, não é simples, é complexo, mas precisamos falar de autoconhecimento, precisamos falar de autorresponsabilidade e precisamos falar como nos relacionar melhor a partir disso. Muito bem, que nada é simples, né? Esse é um grande fator, nada é simples. Muitas vezes fala, não, olhe para dentro, eu olho, não enxergo, e aí, o que eu faço? Continuo olhando, né? Homem de pouca fé, continuo olhando. E é muito interessante, porque esse momento que a gente está vivendo, onde a gente criou um termo que antigamente era pós-verdade, logo após a pandemia, começou uma história de pós-verdade com todos esses movimentos de polarização. Então a gente quis destruir a verdade. Mas na verdade a gente estava vivendo um momento onde lá atrás, 1966, 67, eles já previam esse estado de modernidade pelo avanço do sistema econômico, porque o mercado, o Deus mercado que tomou conta da população, ele manipula tudo com muito planejamento e desenvolvimento. Por isso que as revoluções acontecem, estão acontecendo mais rápido, porque o mercado é que está impondo. E não a política que antigamente colocava. Quando a gente fala política, nós estávamos falando de política de governo, política de Estado, política de humanidade, não de partidos políticos. E quando o Rosenwald traz aí o Big Tech comprou a sua alma, não. Nós não percebemos, nós doamos as nossas almas, grátis. Eles não compraram nada. Eles iludiram, colocaram uma Disneylândia e fizeram o que todo mundo falou que a Eva fez com Adão. Deu um fruto de uma distração de conhecimento e nós fomos expulsos do nosso paraíso, porque hoje sem meme, sem imagem, sem ficar aí apontando para o outro, nós não acontecemos e nós estamos mostrando a nossa vida como ela não é, contrariando o Nelson Rodrigues, a vida como ela é, que é o que você sempre traz, Karina. A vida é assim. Eu tive um tropeço, você tinha que tropeçar. Como é que você vai fazer com esse tropeço? É um ensinamento ou você vai desistir? Eu trouxe aqui ontem, assistindo uma live do Lúcio Flávio, o ex-presidente do AB, que é um cara que eu admiro muito pela sua intelectualidade e por toda a sua jornada. E ele falou, olha, eu vou dar uma aulinha para vocês que eu aprendi com a minha professora, a minha melhor professora. Aí todo mundo ficou esperando quem seria essa melhor professora para eu correr atrás. Ele falou, minha derrota. Todas as vezes que eu tive uma derrota, eu aprendi que a gente não perde a guerra, a gente pode perder uma batalha. Então, essa é a vida. E nós criamos uma coisa que é o seguinte, nós hoje somos pessoas sem sombra. A gente fala muito da sombra, mas nós criamos a ilusão que a sombra a gente não quer ter. Assim como nós criamos o açúcar sem caloria, mas nós não queremos ficar sem o açúcar. Nós fazemos as dietas
porque não é mais para ser saudável, é para ter um corpo bonito, que foi o tema do programa de quarta-feira. Você, se não tiver com as medidas certas, se não tiver uma gordurinha, você está fora do jogo, mesmo que aquilo você esteja podre por dentro. Então é para a gente refletir. Tudo aqui nesse programa, eu falo, esse programa é para os, vamos dizer assim, os ousados, os inconformados, os que querem ser ativistas da felicidade, mas é principalmente para os criativos e para quem quer viver a vida como ela é. Eu vou para um break dos Anjos Aceleradores, que eu estourei. No terceiro bloco eu quero trazer, em cima de espiritualidade que você trouxe, Ana Flávia, vamos fazer uma reflexão. Porque a espiritualidade, o que é hoje? É só religião? Porque espiritualidade, qual é o conceito de espiritualidade? E vamos também trazer, já que hoje nós estamos sendo regidos pela energia do 8, o que significa o 8 nesse dia na numerologia pitagórica. Então vamos para um pam, você já sabe, você quer descobrir um novo jeito real de viver, você tem que conhecer Condomínio Quinta das Araras. Você se reconectando com a natureza, porque são 100 mil metros quadrados de natureza de verdade. Você criando um mundo de excelência para uma qualidade de vida, porque são 50 mil metros quadrados de entretenimento, lazer, esporte e 2 lagos contemplativos. E você vivendo com a comodidade e a facilidade da cidade, mas conectado com a natureza. Está a apenas 19 minutos do Shopping Flamboyant. Fenômeno de venda, sucesso no mercado, Condomínio Quinta das Araras, depois dele os outros são os outros. Acesse condomínioquintadasararas.com.br e reserve o seu, mas acelere porque só tem as últimas unidades. Um empreendimento do Grupo Real e participação do Grupo Pressoto. Pam, e a gente já volta com A Vida é um Show e Viver é uma Arte na Super Sexta Show da Manhã. Show da manhã é na PAN. Show da manhã na Jovem Pan. Show da manhã é na PAN. Show da Manhã, Jovem Pan, a primeiríssima rádio revista. Eu gostei da repicadinha aqui do Show da Manhã é na PAN. É uma nova vinheta, pode ser. E estamos aqui hoje nessa Super Sexta Show da Manhã, 21 de junho, Friday, viernes, sexta-feira. E hashtag Show da Manhã JP, tem Clube do Vinho Show da Manhã oferecimento Porto Cave e Clube do Vinho Show da Manhã oferecimento Casa Ouro. Nós fizemos 2 reflexões nos 2 blocos, trouxemos aí o conceito da arte de viver, as reflexões sobre esse novo momento da humanidade. E por todos os lados que a gente olha e vê, há uma guerra. E a guerra hoje é a guerra mais cruel que existe. Porque não é uma guerra de armamentos, é uma guerra de cancelamentos, de perseguições, uma guerra de um racismo cultural e uma guerra contra a humanidade, porque você não pode mais viver como a vida é. Você está espelhado em alguma coisa. E segundo o meu querido amigo, professor e doutor Celso Camilo, vai vir uma revolução tão grande que nós não estamos preparados, porque os nossos sistemas de governo, eles não deram conta ainda de ter aí uma programação com aqueles que vivem marginados, aqueles excluídos, que não conseguiram entrar nessa onda da competitividade financeira, das realizações e das felicidades, e nem tem acesso a serviços básicos. E com essa nova onda da revolução tecnológica, com a inteligência artificial, não é mais se vai ou se não vai, é só quando. Vão ter mais pessoas excluídas, que não se qualificaram para esse novo momento da economia global. E muitas profissões vão acabar. E aí se espera, as Big Techs, e não sei se é uma ilusão, se é um continho de fada, espera que os governos façam rearranjos e se reprogramem para dar oportunidade para esses que vão ficar de fora. Se eles não conseguiram até hoje entender, dentro desse sistema escravizante do capitalismo competitivo, dar acesso a todos, e a pirâmide ficou cada dia com a ponta menor e a base maior, como é que vai ser daqui a 10 anos?
Então, se a gente quiser ter novos governos, nós temos que ter novas posturas como eleitores e como ser humano. Nós vamos ter que fazer com que esse voto que hoje a gente entrega, como se entrega a alma para as Big Techs, seja uma moeda de troca dentro de um princípio coletivo. Porque senão as ruas da cidade, você estando no seu carro tranquilamente, vai ter muito mais pedinte do que tem hoje. Então a gente não tem mais a sensibilidade de perceber nada ao nosso redor, à nossa volta, e nem um espírito crítico, com uma mente crítica, para saber para onde estamos indo. E a vida é só isso mesmo? E esse conceito de que viva o presente e vivo agora, as pessoas não compreenderam que é você viver a sua presença. E aí tem gente abandonando o passado e ligando um foda-se para o futuro. E como é que você vai viver dentro de 20 anos? Então é uma reflexão para a gente ser ativista da humanidade e da felicidade, porque a vida é um show. Por que os cantores Rolling Stones, 80 anos, estão aí fazendo sucesso? Mick Jagger pula mais do que um adolescente de 20 anos no palco. E tem gente de 60 anos que já se entregou. Tem gente de 70 anos que acredita que não tem mais jornada na vida. Não, a vitalidade da vida, enquanto você for vivo, tem vida. Basta você querer ter qualidade. E aí vem o tema: será que nós vendemos a alma ou nós perdemos a espiritualidade? Parece que quanto mais religião aparece, menos espiritualidade tem. Então, percepção e realidade. O que é espiritualidade, o que é religião e o que é esse sentimento de vitalidade que move a nossa vida? 2 minutos para cada um. Eu começo com ela, que sempre presta atenção e está afiada, como disse o nosso querido Rosenbaum, Karina Xoxin. Karina Xoxin Duarte. 2 minutos para você. Fui claro? Dessa vez sim. Vamos lá. A espiritualidade, que é essa conexão com algo maior que a gente tem, na verdade ela pode ser simplificada em você realmente saber viver a vida como ela é. É você saber estar centrado em quem você é e conseguir se adaptar e aceitar e aprender com tudo que vier para você. O que você intitula de bom, de ruim, isso é a vida. Foi o que o Marx falou, que eu sempre falo. A vida é assim. E você está resistindo àquilo que você não tem controle, que é maior que você e que te traz só tensão, frustração, rigidez, preocupação, ansiedade e estresse. Então, e a religião tem a influência do homem. Então, a partir disso, a gente toma cuidado, porque tudo que tem a influência do homem tem algum viés, tem alguma intencionalidade. Agora, a espiritualidade é algo maior do que tudo isso. Então, você todos os dias se conectar com essa inteligência divina, você se conectar com os seus valores, com quem realmente você é, com que você não vai abrir mão e não vai se trair, independente da situação, da pessoa, do que está acontecendo, para mim é o maior trabalho de espiritual da nossa vida, porque a partir do momento que a gente consegue isso, aí eu consigo ser um ser humano melhor, aí eu consigo também abrir a minha visão e, como você mesmo diz, Marcos, eu consegui olhar para a vida e olhar para as pessoas, porque esse mundo que a gente está vivendo está tendencionando a gente ser muito egocêntrico, e aí eu não penso no futuro, não penso no coletivo. Muito bem, Rosenval Ferreira, 2 minutos para você. Controla o tempo aí, por favor, Piscão. Roubando motes, eu como somos ativistas da felicidade, então o nome do lugar é Légia Café, que vai apresentar o meu amigo Fred Prachedes, que está com essa nova pegada aí de um jazz e um blues, que começa cedo e termina cedo. O Marxício pode ter a impressão que nós que estamos aqui estamos pairando acima dessas coisas que a gente está tentando alertar. Não estamos. Todos nós aqui, eu não sei, eu falo por mim então, porque eu não sei se vocês sentem assim. A gente retroalimenta tudo isso também. Não há como.
A gente pode retroalimentar menos, retroalimentar mais. Agora, como falar de espiritualidade é uma coisa que às vezes invoca pessoa, eu que sou espírita, então você está falando do mundo da filosofia espírita. Não é isso. Eu entendo que há uma força cósmica que hoje ela se prova cientificamente. Essa força cósmica é tão poderosa que quem quiser ver experimentos científicos mostrando as moléculas da água, como elas são afetadas, das plantas e tudo mais, por um conjunto de coisas que são negativas, vai perceber que essa força cósmica, ela pode nos dominar. Então, chame isso de como quiser, mas aquilo que você emana, volta com a força igual ou o dobro do que se emana. Então, se você quiser essa coisa espiritualizada, emana coisas boas, faça coisas boas e você vai ter esse troco. Pode experimentar fazer isso, que eu acho que é uma beleza a gente tentar emanar coisas boas para todo mundo, sem subterfúgio, sem camuflagem daquilo que a gente realmente pretende com a outra pessoa que está do outro lado. Muito bem, para você, minha querida numeróloga da felicidade, percepção. Então, para mim, a espiritualidade é você sentir a vida, você parar, sentir tudo aquilo que você é na sua essência. Até biblicamente, Deus escreveu e determinou todos os dias das nossas vidas. Então, é ter uma curiosidade sobre isso, sobre o que Deus escreveu e determinou de extraordinário sobre você, né? Eu acredito que todos nós estamos aqui para poder desfrutar de tudo de maravilhoso que Deus projetou sobre nós, na nossa individualidade. E quando a gente encontra isso, através desse movimento espiritual de sentir, de se conectar com Deus, porque Deus existe, né? Então todos se conectam com Deus, de repente, através ali de uma crença, de uma religião, mas a espiritualidade seria você ali no seu mundo, sabe? Na sua individualidade, se conectando com essa profundidade da presença, né, do Criador, do grande eu sou em nós. É muito legal, vou deixar vocês refletindo enquanto eu chamo um anjo acelerador, porque a Karina trouxe que a vida, as pessoas estão buscando aquilo que é maior na jornada. E é a coisa tão simples que a gente não para refletir. O que existe maior? É a nossa vida. Então nós estamos aí com toda a riqueza, toda espiritualidade, porque a maior espiritualidade é a vida. E olha que Jesus, que é o nosso avatar, o próprio Buda e o próprio Maomé, eles nunca falaram em templo, eles nunca falaram em religião. Quem inventou a religião foi a sociedade lá atrás dos romanos, que adotaram os cristãos e o cristianismo e inventaram a igreja apostólica católica romana, e que teve todas as derivações, assim como a filosofia ou o sentido espiritual nunca falou em igreja nem centro espírito, era um modelo de fazer a ciência da espiritualidade. A espiritualidade é uma ciência. Uma filosofia, né? É ciência, porque a filosofia também é uma ciência. Então, os magos daquela época eram os cientistas que trabalhavam com os elementos da natureza, só que ninguém sabia o que era ciência, colocaram como se fossem magos, só aqueles feiticeiros ou qualquer coisa nesse sentido. Mas eram os primeiros cientistas que procuraram descobrir que essa força vital, a energia vital, que depois passou a se chamar espiritualidade. Então, só para refletir enquanto eu chamo o anjo acelerador, o que tem de maior na nossa vida é a própria vida. A gente é que está disfarçando algumas coisas. Mas, vamos lá. Viver, já que a coisa maior da nossa vida é viver, então viver é essencial. É por isso que a GPL Incorporadora trouxe um empreendimento maravilhoso para quem sabe que viver é essencial, aqui na Nova Suíça, um bairro que mantém toda a essência de como foi
a visão empreendedora do Pedro Ludovico para a gente desenvolver Goiânia. É um bairro hoje que tem tudo que Goiânia necessita. Tem vizinhança, tem ruas ainda com muita mobilidade, tem ruas arborizadas e a tranquilidade de estar conectado com vários pontos da cidade. Então você está ao lado do Jardim América, ao lado do Alto do Bueno, está conectado com Vaca Brava, está conectado com a Serrinha, com Areão, numa localização privilegiadíssima. É uma viagem pelo maravilhoso mundo da qualidade de vida. Você tem que conhecer o Trip World Home. Sucesso de venda, quem investiu já está rentabilizando, porque a valorização é imensa, mas só tem as últimas unidades. Acelere, Trip World Home, apartamento de 66 a 110 metros quadrados, penthouse, tudo isso no coração do bairro da Nova Suíça. Quer saber mais? @GPL Incorporadora. Vamos lá, vamos fazer uma provocação bacana aqui para a gente fechar o nosso programa de hoje. A magia do número 8. Hoje, somando os números 21/6/2024, nós sabemos que o ano é 8, 21 é igual a 3, o 6 do mês somado dá 9. O 9 a gente elimina, fica o 8, porque a soma de 9 e 8 vai dar o 8, a mesma coisa. Sim. Então, número 8, qual que é essa energia do dia de hoje, minha querida Ana Flávia? Dia de hoje, de um modo universal, traz a honestidade, a justiça, a prosperidade, porque o 8 representa o dinheiro. Então, eu gosto muito da energia do 8, porque o movimento energético é de racionalidade, de objetividade, de clareza sobre a vida. E existem situações no nosso dia, no nosso agora, que precisamos de clareza, que precisamos de ter ali uma atitude mais pontual, mais objetiva, né? Precisamos da energia, do poder e da força para fazer dinheiro. Então a energia do 8 representa esse fluxo para nós, né? Vamos desfrutar aí desse poder, dessa força, até mesmo de um potencial visionário. De repente você tem ali um insight e identifica uma oportunidade de conquistas financeiras, conquistas materiais. Então, até mesmo para cada dia, nós temos aí uma inspiração de vida. Então, vamos desfrutar desse movimento energético inspirador de honestidade, de prosperidade, de objetividade em relação às nossas ações. Muito bem, que maravilha. A energia do 8, o que influencia em você, Rosenval? 1 minuto para você. Já quer fazer dinheiro. Para ser sincero, Marcos, eu confio muito na Ana Flávia. Ela fez uma previsão numerológica para mim impressionante. Ela cantou a bola para mim meses atrás de algumas coisas. Mas assim, sob o ponto de vista formal mesmo, hoje é 21, né? Eu não tenho essa visão porque que é 8 e se isso me influencia ou não. Eu vou ser sincero com isso. A sua numerologia foi excelente para mim. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse, não, o 8 me influenciou. O que me influencia hoje? Ontem eu estava olhando para a Lua, que coisa maravilhosa. Faz tempo que eu não vejo a Lua naquele tempo. A gente pensa isso, né? Então eu imagino que esse 8 aí seja um momento de muita plenitude, né? E que isso é arrebatador. Mas realmente não é alguma coisa assim, se é 8 ou 9, amanhã é 9, como é que é? Amanhã é 9? Não. É o dia de hoje, você vive o dia de hoje. O amanhã a Deus pertence. Já foi. Vamos lá, Karina Xoxim. O 8, a energia do 8, com tudo isso que trouxe a Ana Flávia, você que é um ser espiritualizado e na busca do interior, tudo está dentro de você. E ao mesmo tempo você celebra a meditação, já que hoje é o Dia Internacional do Yoga. Então, percepção e realidade, 1 minuto e meio para você. Vamos lá, a sincronicidade. Eu cheguei com a Ana Flávia falando do número 8 no programa, porque o meu ano é o 8 da prosperidade. E eu tava falando com ela, não, mas aí eu terminei uma sociedade, então não tô entendendo esse 8. E ela me falou que justamente por ser o 8 também, o da justiça, e o da clareza e o da objetividade, tudo aquilo que não está alinhado com você ou o que você quer, também vai ser reconstruído. Então você, audiência, muitas vezes tem alguma questão que está impactando o seu financeiro e você está achando que isso é um declínio ou algo que está te prejudicando. Talvez você está se limpando e reorganizando para algo novo
que sim, vai trazer essa prosperidade se você colocar a sua energia, seu foco e o seu tempo naturalmente. Isso acontece, mas principalmente estando alinhado com você. Então, eu recebi muito bem essa ideia e é assim que o 8 nesse momento está me influenciando. É muito legal, porque lembrando também que o 8 é o símbolo mágico de uma expressão que todos falam e poucos compreendem. O que está em cima está embaixo. Então ele é o número que o seu desenho reflete o infinito, ou o conceito do infinito. E o 8, muitas vezes as pessoas acham que o infinito é o 8 deitado. Não, é o 8 em pé mesmo. Se você vai para a Cabala, você vai para os números mágicos e os números dos primeiros povos, principalmente nos ensinamentos de Thoth, que virou Hermes Trismegisto, com tábuas esmeraldas e tudo mais, o 8 sempre foi um número que representava o micro e o macro. Então, muitas vezes, o que é o está em cima e está embaixo? Nós somos a representação do macro, de uma forma micro. Então, quem fugiu da aulinha de física, e hoje com a mecânica quântica, com os avanços da ciência, ou seja, o universo todo está dentro de nós. O nosso cérebro é um cérebro do universo. Quando você fala das moléculas da água, se você conversar com a planta, ela te responde. Ela pode não responder da forma como você quer. Quando você tem uma paixão, um amor verdadeiro, incondicional por um pet, ele parece que ele fica espelhado em você. Então é um processo que nós estamos cheios de informações, mas desaprendemos quem nós somos. Então o programa de hoje, quando a gente fala a vida é um show e viver é uma arte, as pessoas já levam para o superlativo da matéria do que é um show. É financeiro, é de sucesso. Não, a vida é um show porque o macro está dentro de nós. Quando você olha para a lua está dentro de você. Você olha para as estrelas, nós somos estrelas. Nós somos poeira de estrelas. Dentro do conceito do macro e do micro. Mas ninguém quer desenvolver um tema desse. É mais fácil falar de guerra, é mais fácil falar da prostituição, é mais fácil falar das desarmonias, da corrupção e de todos os processos que nos separam, que cria uma filosofia de vida que é de separação. Por isso que o outro ficou tão importante, porque ele é meu inimigo. Ele não é mais minha alma gêmea, e ele é imagem e semelhança. O nosso querido Tonho da Lua, ou Jatobá, ou o Homem do Circo, que é o Marcos Frota, trouxe duas frases maravilhosas no programa de segunda-feira. Ele falou, cara, a gente fica brigando com os diferentes. Os diferentes é para a gente poder prestar atenção que a gente precisa ter uma união com aquilo que não é igual. E não uma polarização. E um cara que aos 70 anos assumido, na verdade ele não cumpriu ainda, vai fazer 70 agora, mas que tem uma energia do menino de 30 e um espírito de eternidade, conseguiu trazer para Goiânia um circo que é um gigante. Quem passa ali perto do Flamboyant, é só você acessar miragecirco.com.br e procure uma sessão que você vai ver o verdadeiro espetáculo da vida. 200 pessoas diferentes fazendo uma magia para você sentir o macro e o micro conectado. Administrar 3 ativistas aqui no Estúdio Marelli Ambiente Motiva já é um exercício. Agora imagine você administrar 200 artistas de circo. E ninguém é mais importante que ninguém, porque eles estão ali para dar o melhor de cada um, porque cada um dando o melhor, vão dar o melhor para a plateia. Então, essa é a essência do show da manhã. Eu vou trazer uma agenda aqui para aqueles que gostam da raiz, no Tioste do meu querido Chiquinho. Hoje tem sexta, que é dia de samba e petisco, com Turma da Batucada, para aqueles que adoram um bar raiz, a batucada, e amanhã tem música ao vivo também com o Al Samba. Tudo isso no Tioste do meu querido amigo Chiquinho, agenda cultural. Então hoje tem Promenade com Gonzaga em Jazz, no Elege tem aí Elege, tem a turma de blues com Fred,
né? Jazz e blues. Então a cidade tem sempre movimento. Tem Wine Jazz em Pirinópolis, tem muitas atrações, inclusive festas juninas, porque estamos em contagem regressiva para São João. Eu vou trazer mais uma pérola do Nelsinho para a gente fazer as reflexões finais do programa. Estamos chegando ao final e temos ainda também Clube do Vinho Show da Manhã oferecimento Portucave, Clube do Vinho oferecimento Show da Manhã oferecimento Casa Ouro. Então vamos lá, pérolas maravilhosas do Nelsinho para você celebrar o final de semana. Vinho espanhol Castillo de Monte Aragón, criança tempranillo, uma maravilha com garnacha e carinena, 139 por 125. Vinho argentino Staffeli Cabernet Sauvignon, 12 meses em carvalho francês, 149 por 125. E tem um italiano que é uma maravilha por um preço excepcional, o Vulcanice Cabernet Sauvignon de 89 por 79. Corre e compra uma caixa que vale a pena. Tudo isso na Casa Ouro, na T63, ou você ligue 995529565 que a Casa Ouro entrega para você. Vamos lá, percepção do programa, Karina Xoxin Duarte. Primeiro, é sempre ótimo conversar com vocês e refletir, muito bom estar aqui. Vou trazer coisas que eu aprendi na minha aula de yoga. Por exemplo, quando você está lá focando em alguma coisa, ela fala assim: foca sem rigidez. Muitas vezes a gente está na vida focando em alguma coisa, está tenso e está rígido. Relaxa. Se fala muito isso no yoga. Na tensão, relaxa. Aí você fica, como assim? Como que eu vou relaxar? Tá tenso. Justamente. Para você fluir, e a vida vai tensionar às vezes, você relaxa e entrega o seu melhor. Você muda a sua energia. E finalmente você está lá fazendo um asana, uma posição super difícil. E ela fala assim: suaviza o rosto. E suavizar o rosto é fazer um leve sorriso. Por quê? Porque você está mandando direcionamento para o seu cérebro que, apesar de estar difícil, você tem o controle. E você pode mudar as situações. Aí volta no Marcos, tudo tá dentro. Muito bem, Rosenval Ferreira, percepção do programa. O Marcício, eu ia até falar outra coisa, mas a expressão da nossa colaboradora quando você falou em festa junina foi uma coisa tão hilariante. Ela falou assim: ai meu Deus, eu tô com festa junina pela tampa, sabe aquela expressão de gente bacana? Então eu quero essa energia, Marcos, nisso, do Marcos Frota, que é uma pessoa contemporânea a minha, até de turma diferente, mas em São Paulo, nos mesmos lugares. Essa energia da pessoa que está viva, sabe, fazer até uma brincadeira. Essa energia, ela me nutre. O que nós estamos fazendo aqui hoje me nutre. É um nutriente para mim, acho que nutriente para o ouvinte. Assim, cara, tudo vale a pena. Vamos fazer, vamos viver, vamos ser felizes, porque a busca da felicidade é isso aí, essa alegria que a gente tem nos pequenos detalhes que nos são dados a todo momento, né? Muito bem, percepção do programa, minha querida numeróloga da felicidade, minha bruxinha predileta. É sempre muito maravilhoso estar aqui, conectados, compartilhando. E eu quero compartilhar uma frase do início da semana, da segunda-feira, que para mim vai fazer muito sentido. Parados, pereceremos. Existir é mudar, mudar é crescer. Então, tudo que nós compartilhamos aqui sobre espiritualidade, sobre a vida, né? O que é a vida, né? Para cada um de nós. E que tudo isso que foi refletido possa gerar mudanças, né? Nas nossas vidas, na vida dos ouvintes. E assim seguimos, evoluindo. Muito bem, temos os premiados de hoje? Então abra os seus Instagram aí, Ana Flávia tem também no WhatsApp dela, tá no grupo. Então, para vocês darem aí as mensagens, Clube do Vinho, abriu, Ana Flávia? Nossa, mas que fechadura difícil essa desse seu celular. Não, calma. Você vai falar o do Portucave, que é o primeiro. E a Karina fala o do Casa Ouro, que é o segundo. Então, Clube do Vinho Show da Manhã, oferecimento Portucave, Ana Flávia. Luiz Castro e Romeu Senna. É só um.
Ana Flávia. Ai, desculpa. Luiz Castro. Então, já que você deu a antecipação do segundo, então Karina Xoxin Duarte e Romeu Senna é o segundo. Romeu Senna é o segundo. Ela não está acostumada, então ela já deu o recado direto. Mas está valendo, parabéns a todos que participaram e hashtag Show da Manhã JP. Eu ia finalizar o programa, mas antes eu vou finalizar. Não, eu vou dar uma mensagem. Segunda-feira, então, nós temos um bate-papo maravilhoso no Show da Manhã, Papo de Segunda, Notícias de Primeira, que tem a presença do Marcelo Camorim, nosso homem da Faria Lima, mas vai estar aqui ao vivo, presencialmente, o cientista político Alberto Carlos Almeida no programa, para a gente falar um pouco da cabeça do eleitor brasileiro e a política como ela é. É um recente livro que ele escreveu junto com um ex-ministro, Janine, professor Janine, e que traz aí para você entender processo como direita, esquerda, parlamentarismo, presidencialismo, e você ter um pouco mais de conhecimento para não entrar só nessa onda de uns contra os outros. E logo em seguida, às 10 horas, das 10 a meio-dia, vai ter um encontro seleto de 40 convidados com o Alberto Carlos Almeida, que ele vai fazer um bate-papo sobre todo o cenário e trazer uma pesquisa inédita sobre a cabeça do eleitor goianiense. E toda essa pesquisa foi inspirada numa constelação que nós fizemos com a nossa querida Dagmar sobre a nossa capital do estado. Então, é um assunto que na terça, quarta, quinta e sexta da próxima semana nós vamos trazer tudo que quem participou do bate-papo aqui na segunda-feira, das 10 ao meio-dia, no auditório do edifício New World, inclusive com a apresentação do Instituto Cidade e Cidadania, onde tem 10 criadores, fundadores e colaboradores, inclusive o Rosenval faz parte, assim como o Marcelo Camorim faz parte, assim como tem alguns empreendedores, como o nosso querido Bruno, do Grupo Real. Nós temos aí o Lucas Sigo, que é um grande idealizador do evento Five. Nós temos o doutor e professor Celso Camilo, que é um dos criadores e fundadores, ou seja, 10 voluntários que estão apresentando uma alternativa para a gente entender a política como ela é e a gente ter uma participação muito mais comprometida com a nossa cidade, com o nosso estado e com o nosso país. Então fica a dica, segunda-feira, Papo de Segunda, Notícias de Primeira. E ontem eu celebrei uma passagem de um grande amigo junto com a sua família, que foi o Marcelo Manata, criador de uma nova cultura de bar e botequim em Goiânia, com o seu primeiro botequim Mercato, que trouxe para Goiânia uma nova categoria de entretenimento com muito charme, gastronomia, vinhos, mas o mais importante, felicidade. Eu tive o prazer de, no segundo ano Mercato, criar um posicionamento para ele que se transformou em materiais de divulgação, camiseta. Eu sou feliz aqui. Ou seja, você entrava no bar e você tinha esse sentimento de felicidade. E ontem na despedida, onde a gente realmente guarda a memória afetiva de um ser humano maravilhoso, me impressionou a mensagem da sua mãe, que é uma ativista da felicidade, que ela trouxe uma oração que eu vou dividir com todos vocês, com a oração do Santo Agostinho. Porque muitas vezes a gente não entende o processo da vida. E como a vida é um show e viver é uma arte, Santo Agostinho disse: a morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo agora no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriem, pensem em mim, rezem por mim.
Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora dos seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas. Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. É por isso que a vida é um show e viver é uma arte. Esse é o resumo do programa de hoje. Então, eu vou trazer o nosso Anjo Acelerador para encerrar o programa, Líder Design Feito para Viver. Aqui a gente só celebra a vida. E a Líder tem um recadinho: sua casa não é apenas o lugar onde você mora. É o seu aconchego, o seu conforto, é onde você faz a festa do seu coração, é onde você expressa verdadeiramente quem você é. Por isso, nessa jornada de quase 80 anos da Líder Design Feito para Viver, ela sempre oferece soluções completas e personalizadas para sua casa ficar do seu jeito. E tudo isso com design, com alma brasileira. Líder Design Feito para Viver, uma loja maravilhosa na Avenida T2, no setor Bueno. Você tem que conhecer, o showroom vai te surpreender. E a loja parece uma casa cor, soluções para todos os seus ambientes. É do grupo Via Condote, que é especialista em qualidade de vida. Dizendo isso, quero agradecer essa audiência maravilhosa que faz com que o Show da Manhã seja referência e preferência, aos nossos ativistas, minha querida Ana Flávia, que eu estava com saudade, minha numeróloga da felicidade, minha bruxinha predileta, ao Rosenval Ferreira, meu amigo, irmão e agora cofundador e co-criador do Instituto Cidade e Cidadania, onde a gente tem um compromisso de fazer com que a nossa cidade se transforme, transformando a nossa capital, o nosso estado, o nosso país. Quero agradecer a minha Vedanta e praticante de yoga, Xoxim, filósofo Albertão Novo, e afiada Karina Xoxim Duarte, a nossa equipe, o Piscão, a Nauala e o Paulo, e todos os nossos colaboradores, os ativistas de Caldas Novas, com a 105.7, Alessandra, Sérgio e Mayra. Feliz final de semana para todos, se cuidem. O tempo está para gripe, resfriados, e então você se cuide, celebre. São João está aí, quem gosta de São João, quadrilha. Quem não gosta de São João, wine jazz. Quem não gosta de wine jazz, tem jazz em Gonzaga, que é o Luiz Gonzaga. E tem também o jazz e o blue no Elegia. Então tudo isso, um final de semana maravilhoso para vocês, e até segunda com mais Show da Manhã.